Nesse vídeo, você vai aprender o que fazer para ser sempre o candidato encontrado pelos recrutadores e receber mais convites de entrevistas do que você consegue contar. Eu sou a Carol e seja muito bem-vindo ao segundo dia da imersão O Fim dos Currículos. Eu estou muito feliz, de verdade, de ver você por aqui, porque isso mostra comprometimento. Isso mostra a sua coragem de sair da sua zona de conforto e também a sua disciplina. Sabe, tem uma frase que eu gosto muito e que pra mim é muito verdade, que é o seguinte: o mundo ama os talentosos, mas ele recompensa os disciplinados. E a sua recompensa ao seguir os passos que eu vou te mostrar aqui será conseguir um emprego novo, com um salário maior, melhores condições de trabalho, melhores benefícios, em um ambiente onde você se sinta motivado, realizado e com projeções de crescimento. Eu tô falando de voltar a dar orgulho para sua família e para as pessoas importantes para você, mas principalmente de voltar a ter orgulho de si mesmo e do profissional que você é. E o próximo passo para alcançar a sua recompensa é entender como você faz para ser encontrado pelos recrutadores. E não é sobre ser encontrado por qualquer recrutador, para qualquer vaga, em qualquer tipo de empresa. Eu tô falando que você vai aprender a ser encontrado por recrutadores que possuem vagas aderentes ao que você deseja. Vagas que são exatamente aquilo que você quer. Então fica comigo até o último minuto dessa aula, porque é exatamente isso que eu tenho para te mostrar hoje. No final desse vídeo, eu vou passar também a segunda palavra-chave para você concorrer ao sorteio de um notebook ou de um Pix de R$2.000. O que eu vou te ensinar no vídeo de hoje é o que acontece nos bastidores de um processo de seleção, para que você possa entender exatamente como funciona cada uma das etapas, o que você tem que fazer para ser escolhido e aprovado em cada uma delas, e assim conseguir trocar de emprego em até 90 dias. Isso independente se você tem mais de 40 anos, se tem filhos pequenos e independente também de onde você mora e da sua área de atuação. Lembra do exercício do SSI da aula de ontem? Se você nem sabe o que eu tô falando, volta uma casa e assiste a aula 1 da imersão, porque o conteúdo que eu entreguei lá é essencial para você entender e continuar comigo nessa imersão. Então pausa essa aula e antes dessa vai assistir o que a gente viu por aqui ontem. Ela vai estar disponível aqui mesmo nessa página, ao lado desse vídeo. E você também consegue encontrar no link que eu mandei lá no nosso grupo do WhatsApp ou ainda na sua caixa de e-mail. Agora, se você já assistiu, já fez o exercício e descobriu a sua nota do SSI, eu tenho uma coisa para te perguntar. Qual é a sua nota? Responde aqui para mim nos comentários. Trabalhando com desenvolvimento de carreira há vários anos e sendo eleita por 2 anos consecutivos a profissional de RH que mais domina LinkedIn na América Latina, eu posso afirmar com base na minha experiência que dificilmente alguém que tem contato com o SSI pela primeira vez na vida consegue ter a feliz confirmação de uma nota igual ou superior a 70. Isso se ele tiver configurado corretamente, porque essa nota ainda pode ser falsa se você configurou o setor do seu perfil de forma errada. Na verdade, são raros os casos de pessoas que possuem nota acima de 40 ou quem dirá 50 pontos. Eu te digo isso porque são raras as pessoas que entendem como funciona o LinkedIn, que sabem usar essas funcionalidades do algoritmo a seu favor. E se você está nesse grupo de pessoas que não sabem o que fazer, que tem notas baixas, eu tenho 2 notícias para você. Uma boa e uma ruim. Começando pela ruim. A verdade é que você está perdendo muita oportunidade por não saber usar o LinkedIn da forma correta. E isso eu não tô cogitando que seja uma possibilidade não, tá? Eu tô afirmando mesmo. Você tá para trás, você tá perdendo tempo, perdendo dinheiro e perdendo oportunidades. Agora, a notícia boa é que poucas pessoas de fato dominam a rede. E o que eu quero dizer com isso é que lá nessa terra prometida, onde moram as oportunidades, a concorrência é muito pequena. Dados do próprio LinkedIn, publicado num artigo em 2020,
apenas 2% dos usuários usam a rede do jeito certo. E mesmo que eu esteja ensinando tudo aqui de graça, fica tranquilo, tá? Porque a grande maioria das pessoas nem vão assistir todas as aulas dessa imersão. Mas se você dominar o LinkedIn, você vai ver resultados quase que instantâneos, exatamente como eu tô te dizendo, assim ó, de um mês para o outro. Então, se você quer aumentar o seu score do SSI para mais de 70 pontos, eu vou revelar os 4 componentes que formam o SSI e te explicar exatamente o que você precisa fazer para aumentar cada um deles e alcançar scores de 70, 80 e até 90 pontos. Com um score acima de 70, você vai ficar em destaque na primeira página dos recrutadores e não vai parar de receber vários convites para processos seletivos em ótimas vagas. Hoje, eu também vou te mostrar um checklist com os 6 pontos que o recrutador avalia no seu perfil e o passo a passo para transformar o seu perfil em um perfil campeão. E por fim, eu vou revelar quais as informações de perfil que desclassificam o candidato assim, logo de cara. Você quer saber quais são elas? Presta atenção! Você vai dominar os 4 componentes do SSI para aparecer na primeira página do recrutador e vai seguir os 6 passos do checklist do perfil para ser selecionado para uma entrevista. Simples assim. Uma vez que você conhece o processo por dentro, etapa por etapa, não tem mais segredo. E conseguir trocar de emprego se torna uma questão de tempo e não mais uma questão de sorte. Para a gente começar a entrar no conteúdo de hoje, já fazendo um link do ponto em que paramos ontem. Ontem, nós vimos o que é empregabilidade. E você entendeu que trabalhar a sua empregabilidade é a chave para nunca mais ficar infeliz no trabalho. Você viu também que indicação e distribuição de currículos não funcionam para os cargos bons. Na verdade, o LinkedIn é o único caminho que funciona para você encontrar e conseguir as melhores vagas. E por fim, ficou nítido, né, que existe um jeito certo e um jeito errado de usar o LinkedIn. O jeito errado é usar como currículo online e aplicando para um monte de vagas públicas. Já o jeito certo é se tornar encontrável. Usar a inteligência do LinkedIn ao seu favor e estar na primeira página dos recrutadores. E para isso, você precisa ter um score no SSI igual ou maior do que 70 pontos. Quando você tiver um score acima de 70 no SSI do seu LinkedIn, você vai viver uma realidade igual a uma dessas pessoas aqui. Meu nome é Stephanie, eu tenho 28 anos e eu sou formada em Ciências Contábeis. Durante 9 anos eu trabalhei na mesma consultoria. Trabalhava numa consultoria financeira voltada ao segmento educacional. E quando eu tinha 7 anos de empresa, eu me fiz uma pergunta, cara, é isso que eu quero pro resto da minha vida? E aí eu resolvi que era a hora de mudar. Nesse momento, eu busquei então novas oportunidades. E aí eu entendi que um dos segmentos que eu gostaria muito de ter a oportunidade de trabalhar era o varejo. E cara, eu não sabia nada sobre o varejo, eu trabalhava no segmento educacional. Então eu busquei me capacitar da melhor forma que eu sabia, que eu conhecia. Fiz diversos cursos, entendi que o melhor seria uma multinacional, então eu corri atrás ali dos idiomas que eram necessários e eu comecei a tentar prospectar novas oportunidades para trocar de emprego via LinkedIn. Eu fiquei 2 anos tentando, de forma sozinha, sem uma estratégia, sem saber qual era o direcionamento a seguir. Foi quando eu encontrei a Carol, por meio do LinkedIn. Comecei a ver os resultados que ela tinha de outros profissionais que tinham conseguido trocar de emprego. E aí eu falei, cara, eu já tentei de tudo, por que que eu não tento algo diferente? Num primeiro momento, eu vi coisas ali que eu nem imaginava que existia, principalmente os 3 passos do método da Carol. Foi algo que quando eu comecei a aplicar isso na minha rede, cara, foi batata. Os recrutadores começaram a visualizar o meu perfil, as empresas começaram a entrar em contato comigo e eu entendi que se eu continuasse fazendo aquilo, uma hora ia rolar, uma hora ia acontecer para mim. Se eu fosse precisar em uma timeline, em menos de 2 meses eu consegui trocar de emprego. Fala pessoal, sou o Léo, tenho 28 anos, sou da área de TI e eu conheci a Carol no LinkedIn quando eu prestava suporte técnico para uma empresa de advocacia. E aí eu comecei a acompanhar também o perfil dela
E me interessou porque eu também já estava querendo sair da área, porque na época eu era da área de suporte e fazia faculdade de sistemas de informação. Então, mesmo sendo ali da área de TI, são caminhos distintos, suporte técnico para a área de desenvolvimento. Então, comecei a acompanhar o perfil da Carol para ver o que eu podia utilizar ali de informação para ficar mais assertivo na minha área, né? Porque eu tinha terminado a graduação em sistema de informação e também estava fazendo uma pós em Big Data. Foi um choque, porque eu utilizava o LinkedIn como Facebook, o que não é o foco do LinkedIn, tá? E eu comecei a ter resultados mais ou menos um mês depois que eu comecei a fazer o curso da Carol. Então eu comecei a fazer o curso, comecei a acompanhar, comecei a atualizar o meu LinkedIn, a melhorar a plataforma, o engajamento dentro da plataforma. E mais ou menos dentro de um mês eu comecei a já ter resultado. O pessoal de RH começou a me adicionar, o pessoal começou a acompanhar mais as minhas postagens, curtir, compartilhar, interagir mais dentro da plataforma do LinkedIn. E com 2 meses de curso total da Carol, eu consegui migrar para a minha área, de fato, né, da minha graduação e pós-graduação, que seria a parte de desenvolvimento e análise de dados. Meu nome é Juliana, eu tenho 30 anos, eu trabalho na área de projetos e processos, com viés em transformação digital e inovação. Eu tenho experiência na área há 8 anos no segmento bancário. Eu trabalhei 7 anos no Sicoob, eu fui convidada para trabalhar num outro lugar, eu aceitei a proposta, mas era em Alphaville, eu demorava muito tempo para chegar em casa. Então, eu precisava de um trabalho mais perto. Eu sempre ouvi as pessoas falarem, atualiza seu perfil no LinkedIn, vai atrás do LinkedIn, vê o LinkedIn. Eu falo, gente, eu tenho, mas faz tanto tempo que eu não entro, faz tanto tempo que eu não mexo, nem sei se isso funciona. Vou começar a mexer. Aí eu encontrei o perfil da Carol, foram alguns amigos em comum, não lembro o que foi exatamente, mas eu encontrei o perfil da Carol e comecei a me interessar pelo conteúdo e entender o que estava acontecendo. E eu comecei a assistir os vídeos e eu me interessei. Eu assisti alguns vídeos e no mesmo dia eu falei pro meu marido, eu vou fechar esse curso. Se tem um dinheiro que eu tenho que investir é nesse curso. E aí eu fiz, foi no mesmo dia que a Carol fez uma live no Instagram, que foi sensacional. E aí no mesmo dia eu fechei e eu fiz o curso, eu acho que em 4 ou 5 dias. Eu só fazia isso na minha vida. Eu chamava meu marido de Carol. Só fazia isso. Então foi maravilhoso. Depois que eu coloquei em prática todas as dicas que eu não consegui colocar em 5 dias, mas em uma semana eu coloquei em prática, em 10 dias eu comecei a receber convites para processos seletivos. Com 25 dias eu fiz a entrevista para o emprego que eu estou hoje. E 40 dias depois de começar a fazer o curso, eu recebi a resposta positiva de que tinha dado certo. Então, para mim, o curso da Carol foi, de fato, um divisor de águas. E aí? Deu para entender o nível de realização profissional que essas pessoas passaram a viver depois que elas aprenderam a trabalhar a empregabilidade dentro do LinkedIn? A Juliana começou a receber propostas para processos seletivos em 10 dias, colocando o método em prática. Com 40 dias, ela já estava de emprego novo. Já a Stephanie, mesmo depois de conseguir trocar de emprego, continuou recebendo vários contatos de recrutadores que buscavam o perfil dela lá no LinkedIn. E o Léo passou de 0 propostas por mês para 3 propostas novas todas as semanas. Esses são só alguns exemplos, no meio de milhares de pessoas que decidiram aprender o que eu ensino e que em muito pouco tempo mudaram de emprego para algo que realmente elas sempre desejaram. Eu queria começar te mostrando esses depoimentos porque essa é a minha causa, essa é a minha bandeira. É possível sim trabalhar na área de atuação que você tem vontade e um emprego que você se sinta valorizado e que você tenha muito orgulho do trabalho que você faz. Me incomoda demais ver pessoas que não estão infelizes hoje no trabalho e mesmo assim se dão por vencidas. Pessoas que se conformaram em viver o resto da vida assim, porque são reféns do salário, porque não assumem a responsabilidade pela sua carreira, porque acham que o Brasil não tem oportunidades, que a empresa não oferece oportunidades, porque acham que já passaram da idade, porque acham que não são boas o suficientes. Para, gente. Tá errado isso. Se conformar com o que você tem hoje não pode ser uma opção. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos. Você quer trabalhar até quantos anos? 55? 60? 65 talvez?
Então me diz, quantos anos você tem hoje? Quantos anos de trabalho você ainda tem pela frente? Provavelmente deve faltar uns 20, 30 anos ou talvez até mais. É horrível saber que muita gente escolhe não mudar de emprego porque pensa que vai perder a experiência que já teve, mas não para pensar na quantidade de tempo que ainda vai passar trabalhando por longas décadas. É isso que você quer? Continuar infeliz profissionalmente pelo resto da sua vida? Sem sentir prazer, sem se orgulhar pelo que você faz? Eu torço do fundo do meu coração para que você tenha respondido que não. E para trocar de emprego em menos de 90 dias, você precisa de 3 coisas. 1. Estar no LinkedIn com SSI acima de 70 pontos. Assim você vai ser chamado para participar de vários processos seletivos. 2. Passar no processo de entrevista com o RH, para você conseguir chegar na entrevista com o gestor da vaga. E 3. Passar no processo de entrevista com o gestor. Aí sim você entra para a vaga dos seus sonhos, dentro das condições de emprego que você sempre quis. É simples assim, acredite. E como eu já mostrei algumas pessoas aqui, você também pode. E para dar sequência ao seu aprendizado de hoje, bora lá para o conteúdo. Como eu prometi, hoje eu vou revelar o que está por trás do seu score do SSI. Eu vou te explicar o que essa ferramenta avalia. E você vai entender por que a sua nota está tão baixa, mas fica tranquilo que eu vou te ensinar também o que você precisa fazer para aumentar. O SSI avalia a relevância do seu perfil do LinkedIn. Só lembrando que essa nota não te avalia como profissional, tá? Você pode ser um profissional incrível. A ferramenta avalia apenas o seu perfil em relação a perfis semelhantes. Ela mostra se você vai aparecer em destaque, logo ali na primeira página do recrutador ou não. Ela é medida através de 4 componentes, que somando dão a nota total do seu SSI. Estabelecer sua marca profissional, localizar as pessoas certas, interagir oferecendo insights e criar relacionamentos. O primeiro desses 4 componentes é estabelecer a sua marca profissional. Para ter uma boa marca profissional, o perfil precisa ser completo, tendo o objetivo final em mente. Então, o primeiro passo para você ter uma boa marca profissional é preencher todos os campos do seu perfil, colocar boas palavras-chave e começar a movimentar a sua conta. O segundo passo é localizar as pessoas certas. Porque o LinkedIn é uma rede de networking, não é um site de vaga. Então você precisa ter boas conexões, mas não só boas conexões. Você tem que estar conectado com pessoas certas para você, porque o LinkedIn avalia também a qualidade das conexões que você tem no seu perfil. Terceiro, interagir oferecendo insights. É o que mais gera resultado aqui no LinkedIn. E ele dá para ser aumentado de 2 formas. O primeiro, claro, é publicando os seus próprios conteúdos. Você pode começar escrevendo seus textos. Nada é mais relevante para o LinkedIn aumentar a pontuação desse componente do que a produção de conteúdo. Mas de uma forma mais passiva, os comentários nas publicações de outras pessoas também vai te ajudar. Detalhe, de forma mais passiva. E o quarto ponto é você criar relacionamentos. O LinkedIn também avalia o quanto que o seu perfil se relaciona com as suas conexões. Então, além de você ter boas conexões, você precisa se relacionar com elas. E uma forma bem simples de aumentar esse indicador aqui é enviando e respondendo mensagens de forma individual. Agora, você já sabe quais são os 4 componentes que formam o SSI e o que você precisa fazer para aumentar o seu score. Se você seguir com consistência, isso que eu te falei aqui, você consegue buscar um score acima de 70 pontos para aparecer na primeira página do recrutador. Milhares de alunos já seguiram esse passo a passo detalhado que eu ensino e conseguiram aumentar muito os seus scores. Agora, não basta apenas aparecer na primeira página. Depois que você aparece para o recrutador, eles vão acessar o seu perfil e avaliar 6 pontos para decidir se vão te chamar para entrevista ou não. Essa é a etapa que nós do RH chamamos de triagem. E aqui você não pode errar.
porque algumas informações podem te desclassificar assim na hora. Se o seu SSI é maior do que 70 e você não recebe contatos para boas vagas todas as semanas, muito provavelmente é aqui que está o seu erro. Esses 6 pontos podem ser vistos como um checklist que você precisa seguir. É sempre importante que você procure olhar do lado do RH como ele entende o processo seletivo. Como hoje os recrutadores usam o LinkedIn para encontrar o candidato, eles não têm o seu currículo na mão. Se o recrutador entra no seu perfil e não consegue ter acesso às informações que ele precisa, ele sai, porque ele não pode ficar com dúvida. Então a gente pode entender o processo de triagem como uma avaliação de currículo também, porque a página inicial do LinkedIn é, ou pelo menos deveria ser, a cópia do seu currículo bem construído. Então vamos lá. Eu sou uma recrutadora que estou cuidando de uma vaga que é perfeita para você, aquela vaga dos seus sonhos. Eu defini os requisitos da vaga conversando com o gestor responsável, que foi a pessoa que demandou o recrutamento desse profissional. Depois, eu entrei na ferramenta do LinkedIn, que é exclusiva para recrutadores, e comecei a adicionar os filtros. Eu filtrei pela área, pelo setor, pela experiência, pelas localizações e pelos outros filtros. E aí o LinkedIn me mostrou 80 possíveis pessoas para essa vaga. Claro que eu não vou olhar o perfil de todas, eu vou olhar somente a primeira página. E como você tem o SSI acima de 70, você apareceu entre os primeiros resultados. Então eu vou clicar no seu perfil para dar uma olhada. Qual é a primeira coisa que eu vou ver depois do seu nome e da sua foto? É o seu título profissional. Esse título precisa dizer quem você é profissionalmente. Ele precisa ser pensado com boas palavras-chave, porque são essas palavras-chave que vão fazer com que você apareça para mim. Essas palavras-chave, elas são muito importantes porque são os conectores que ligam o seu perfil ao filtro de campo de busca que os recrutadores fazem. Você não pode, de maneira nenhuma, errar aqui. E é por isso que nós vamos falar sobre elas, as palavras-chave, amanhã, 9 horas da manhã. Só tô fazendo um spoiler aqui, hein? Mas por agora, vamos seguir o conteúdo. Eu já olhei o seu título, e aí eu vou entrar na sua experiência profissional. Eu ouso dizer que a experiência profissional seja o campo mais importante de todo o perfil. Porque tudo bem você ter 15 anos de experiência. O que importa mais para mim é saber o que você fez nesse tempo do que os 15 anos de experiência em si. Então, a sua experiência profissional precisa estar muito bem construída. Você precisa dizer o nome da empresa, o que você fez nessa empresa, colocar o seu cargo, se houve evolução de cargo ou não, tudo isso eu preciso saber. É muito diferente um profissional que passa 15 anos como analista do que um profissional que entra como assistente e depois de meses ele se torna analista e vai crescendo até se tornar gerente. Isso mostra a evolução do profissional e o recrutador adora isso. Se você teve promoções, se você ascendeu a sua carreira dentro da empresa, é aqui na experiência profissional que você vai dizer, e não só dizer, você vai detalhar a sua experiência profissional. E principalmente o que você fez. Quais foram as suas atividades principais? Quais eram as suas responsabilidades? Quais foram os seus principais resultados? Isso tudo precisa estar descrito e muito bem descrito na sua experiência profissional. Porque se o recrutador olhar para a sua experiência e não entender que você tem aquilo que ele precisa que você tenha, ele vai simplesmente sair do seu perfil e buscar outra pessoa. E por que isso acontece? Porque os processos seletivos, como eu já falei, têm um prazo apertado. Se eu não encontrar a experiência que eu quero e as informações que eu preciso no seu perfil, eu não tenho tempo de tentar descobrir se você de fato não tem a experiência ou se você só esqueceu de preencher com essas informações. Infelizmente, não dá tempo. E aí eu vou para o próximo perfil, ver se a próxima pessoa tem. Então toma muito cuidado na hora de preencher sua experiência profissional. O terceiro ponto é a sua formação acadêmica, que também é um ponto que o recrutador avalia. A maior parte das vagas exige que o profissional tenha alguma formação.
Algumas vagas exigem só nível superior, outras exigem MBA, pós-graduação, mestrado, vai depender muito da empresa. Então, se for uma exigência que o profissional tenha certa formação, a gente vai avaliar também a sua formação acadêmica. Já o quarto ponto são os idiomas. Uma parte das melhores vagas nas melhores empresas exige idioma. A maior parte delas exige o inglês. Então, se você sabe falar inglês, o LinkedIn precisa saber. O LinkedIn é inteligente, mas não é adivinho. Se você não põe no seu perfil que você sabe falar inglês, não constrói um perfil num segundo idioma, o recrutador vai achar que você não tem e aí você vai ser eliminado. Tudo isso aqui é critério de eliminação. Se eu preciso que você tenha algo e você não tiver, você sai da minha peneira. Você precisa atender às minhas exigências. E essas exigências, elas não vêm do nada. Como a gente viu na primeira aula, elas vieram de uma conversa entre o gestor e o recrutador. Nessa conversa, eles desenharam um mapa para encontrar a pessoa que dê match com o cargo para entregar os resultados esperados. Então, tudo que você não tem vai te deixando mais distante do recrutador. E isso faz com que você seja desclassificado. O quinto ponto são as conexões. Esse ponto é ainda mais importante se você busca por cargos altos na hierarquia ou em áreas comerciais. Quem faz parte da sua rede? O LinkedIn é muito bom porque eu não sei só sobre você. Eu também sei sobre a sua rede de contatos. Eu sei sobre os seus relacionamentos. Então, ter boas conexões é essencial. Importante, ter conexões estratégicas. Não é sair se conectando com todo mundo aleatoriamente. É se conectar com boas pessoas, entendendo a importância que essas pessoas têm para a avaliação do seu perfil no momento da triagem do recrutador. O sexto e o último ponto são as interações. Eu guardei esse ponto por último porque é aqui que mora um dos maiores segredos. Só que é aqui também que mora uma das maiores dores das pessoas que usam o LinkedIn. Para facilitar, eu dividi as interações em 3 pontos, que são exatamente o que o recrutador vai olhar. O primeiro é o movimento através do conteúdo. Ter um perfil no LinkedIn sendo apenas um lugar onde você arquiva o seu currículo não vai funcionar, porque o LinkedIn é uma rede social e você precisa mostrar para as pessoas quem você é, o que você faz bem e quais os resultados que você já conquistou. Mas não saia dessa aula aqui com um desespero de escrever tudo. Tem jeito certo de escrever. Tem hora certa para escrever e tem assunto certo para escrever. Não é sobre quantidade, é sobre a qualidade na sua movimentação. Depois do seu conteúdo, a gente também consegue avaliar a sua interação com outras pessoas. Tudo que você comenta, independente da publicação, aparece no seu perfil. Existe uma aba chamada Visualizar as atividades, que eu consigo ver tudo o que você fez. Aqui vale um aviso: não se envolva em discussões políticas, não se envolva em questões polêmicas, não fala mal do recrutador, não fica xingando todo mundo. Não seja uma pessoa que os outros não gostam de ter por perto, porque pelos seus comentários eu consigo perceber muito sobre você. Freud diz que quando Pedro fala sobre Paulo, sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Comentário é exatamente isso. Você está movimentando no conteúdo de outra pessoa, só que esse movimento diz muito mais sobre você do que sobre a pessoa que escreveu. Então tome muito cuidado com o posicionamento que você vai ter, porque tudo isso é passível de investigação pelo recrutador. E o último ponto, mas não menos importante, são as recomendações. Recomendação valida tudo que você já falou. Imagina que você vai comprar um eletrônico no Mercado Livre. Você nunca comprou naquela loja, mas o preço tá bem legal. Só que o eletrônico não é barato, então você fica inseguro. Pô, eu vou pagar isso aqui para fazer uma compra online com a pessoa que eu não conheço? Aí você fica desconfortável. Mas descendo um pouquinho a tela, você vê que essa loja tem 900 recomendações. As pessoas estão elogiando pra caramba. Ela tem várias estrelas e muitos depoimentos de pessoas diferentes. Por mais que você não conheça nenhuma das 900 pessoas, na sua cabeça passa assim: cara, se tem 900 pessoas elogiando, essa loja deve ser boa. Vou comprar aqui também. A recomendação valida a confiabilidade do perfil, tanto do vendedor quanto do candidato. O seu LinkedIn é você falando sobre você.
A partir do momento que você tem recomendações, passa a ser você falando sobre você e todas as outras pessoas validando tudo aquilo que você falou. Então é extremamente importante que você consiga ser recomendado. E além disso, de acordo com pesquisas do próprio LinkedIn, perfis com recomendações têm 9 vezes mais chance de serem considerados para processo seletivo. Aqui, a gente tem 2 pontos de atenção. Para que a pessoa te recomende, ela precisa ter tido um relacionamento profissional com você. Não adianta pedir recomendação para o teu filho, para o teu namorado e nem para sua mãe. Você precisa que as recomendações sejam feitas por pessoas que já conviveram com você no âmbito profissional ou no âmbito acadêmico. Mas não é só isso não. O segundo ponto é a qualidade da recomendação. Algo como: a Carol é uma ótima profissional, dedicada e muito pontual. Não vai te ajudar em nada. É muito genérico. A recomendação precisa confirmar seus pontos fortes, sejam habilidades técnicas e comportamentais, e, se possível, falar sobre os seus resultados também. Todos esses 6 campos ajudam o recrutador a tomar uma decisão. Se você encarar o que eu falei aqui como um checklist que você precisa seguir, não tem erro. Você vai se dar muito bem nessa etapa da triagem e vai ser chamado para entrevistas todas as semanas. Agora, como eu já te disse, o meu compromisso com você aqui é a sinceridade. E eu não quero ser dura, mas eu preciso te mostrar as coisas como elas realmente são. Se você sente que o seu currículo não é o melhor, se você não tem uma grande experiência, ou se você sente que você não realizou muita coisa, se você não foi promovido, se você não tem muitas pessoas para te recomendar, calma, que não é o fim do mundo. Sabe por quê? Como eu já te disse, as pessoas elas não sabem usar o LinkedIn. Então, se você seguir tudo que eu tô te ensinando, você vai fazer parte dos 2% de pessoas que dominam a plataforma. E é ali que tudo acontece. É ali que qualquer porta de emprego se abre. Em outras palavras, se você continuar assistindo às aulas e colocar o meu método em prática, não vai ter competição para você. Pode até existir profissionais com currículos mais completos por aí, mas de que adianta se eles não vão aparecer na primeira página? Ou se o perfil deles não seguir os 6 passos do checklist? E eu sei que isso não é bonito, mas é assim que funciona. Você vai sair na frente e vai conquistar tudo aquilo que ainda falta para você chegar onde você quiser. Seja mais experiência, seja trazer resultados mais expressivos, seja ser promovido ou ter vários e bons contatos para te recomendarem. Essa é a verdadeira mágica. Uma vez colocando tudo em prática, a máquina nunca vai parar de girar para você. Ela só aumenta a velocidade e a potência exponencialmente. Agora, você já sabe como o recrutador te avalia. E você já sabe o que você precisa fazer. Eu só consigo te ajudar até aqui. A partir daqui, a ação precisa vir de você. Informação sem aplicação é apenas informação. Eu já te mostrei os 4 componentes que formam o SSI e o que você precisa fazer para que eles subam. Eu também já te dei o checklist com 6 informações que você precisa completar para ter um bom perfil. Agora, de nada adianta saber disso e não saber escolher as palavras-chave certas para o seu perfil. Mas a gente vai falar sobre isso amanhã, porque essa aula aqui já está ficando longa demais. Amanhã, além de você entender as palavras-chave e como usá-las, você vai descobrir também como usar ferramentas gratuitas que o LinkedIn te dá para avaliar se o seu perfil tem um bom preenchimento do título, de experiência profissional, do perfil como um todo, na verdade. Algo que valida em dados todo o seu esforço e te direciona para o caminho certo. Não vai perder a aula e virar um desistente, hein? Antes de encerrar, muitas pessoas têm perguntado sobre o programa Trocando de Empregos. Para quem não sabe, é a minha formação, onde eu destrincho passo a passo o método que eu estou ensinando aqui de forma resumida, além de oferecer um suporte mais próximo, mentorias em grupos e revisar tudo o que você faz. Todos os vídeos que eu te mostro nas aulas e os convidados das aulas ao vivo que acontecem de noite são alunos desse treinamento. Mas não se preocupa não, porque eu vou falar mais sobre isso em breve, tá? Amanhã nós vamos falar sobre palavras-chave. Elas são as grandes responsáveis para você aparecer em destaque nas vagas que busca. O negócio é que ela varia, dependendo da área, do cargo que você almeja. Então você não pode errar aqui.
ou toda a estratégia não vai funcionar. Mas não é só isso não, hein? Eu vou abrir o meu LinkedIn aqui com você e te mostrar uma série de ferramentas gratuitas que já tem lá, para você avaliar se todos os ajustes que está fazendo no seu perfil estão te levando para o caminho certo. É um complemento para a sua nota do SSI. Tá vendo só, né? Todo aquele universo que você não fazia nem ideia. Então eu te vejo amanhã, hein? Combinado? E antes da gente se despedir, anota a segunda palavra-chave. A palavra-chave de hoje é #tô gostando de aprender LinkedIn. Anotou? #tô gostando de aprender LinkedIn. Hoje, às 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado no Instagram com um convidado super especial, aluno do programa Trocando de Emprego, que vai contar a sua história no detalhe. Se você ainda tem dúvida de como tudo isso funciona na prática, ouvir uma história real de alguém como você vai te ajudar muito. E na outra parte da aula, nós vamos chamar alguns de vocês para entrarem ao vivo comigo e tirarem dúvida, beleza? A aula de hoje tá chegando ao fim. Agora a peteca tá com você. Não deixa de fazer o exercício dessa aula, que é começar a atualizar e movimentar o seu LinkedIn, combinado? Depois você me conta nos comentários aqui embaixo do que você gostou dessa aula e como foi a experiência de fazer o exercício. Um grande abraço para você e eu te vejo hoje às 8 horas da noite lá no meu Instagram e amanhã às 9 da manhã na nossa próxima aula. Tchau, tchau!